Olá, bom dia, bom dia. Estamos começando o nosso quarto encontro de estudos dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós já fizemos um estudo em que falamos sobre Deus, um outro encontro em que falamos sobre Jesus, o último encontro falamos sobre o Espírito, e hoje vamos conversar sobre a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, sobre a mediunidade, que é também um dos princípios fundamentais do pensamento espírita, da doutrina espírita. Então, pensemos um pouco sobre essa ideia, comunicabilidade dos espíritos. Nós já vimos no nosso estudo anterior a existência do espírito. Vimos lá que o espírito, todos nós somos espíritos, vimos que os espíritos somos os seres inteligentes da criação. Vimos que os espíritos somos imortais. Vimos que os espíritos fomos criados por Deus, temos uma data em que fomos criados, mas que a criação se confunde, melhor dizendo, a criação, o ato de criar, se confunde com o próprio Criador. E vimos que, sendo espíritos todos nós, uns estamos encarnados, outros desencarnados. Então, de forma geral, foi isso que nós conversamos no nosso último encontro. É importante, então, nós percebermos que se os espíritos estamos encarnados e há espíritos não encarnados, por que, sendo espíritos, por que não poderia haver a comunicabilidade? É uma questão muito simples. Se nós somos espíritos e os que estão no mundo espiritual também são espíritos, por que não podemos manter uma comunicabilidade? Se nós olharmos o Livro dos Espíritos, lá nas questões 85, 84, 86, nós veremos a inter-relação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Dois mundos que se interconectam, dois mundos que agem incessantemente um sobre o outro. Então, se os dois mundos agem incessantemente um sobre o outro, significa que os espíritos que estamos aqui encarnados e os espíritos que estão desencarnados no mundo espiritual se interrelacionam, se ajustam também, se comunicam. É uma questão mais do campo lógico, mais do campo racional, do que de um campo de teorias religiosas, teorias teológicas. Por mais que alguém possa estabelecerem uma regra de religião que não há comunicação, ela existe. Volto a dizer, é um fato. A lógica, a boa lógica, o bom raciocínio, a razão, nos indica claramente que, sendo espíritos, os que estamos aqui e os que estão no mundo espiritual, claro que haverá comunicação entre eles, porque são dois seres da mesma natureza, com a diferença de uns, no caso nós, estarmos na matéria e outros estarem fora dessa matéria. Nós estamos numa existência corporificada, fisicamente falando, e os outros espíritos estão na existência puramente espiritual, não corporificada na forma material que nós damos a essa palavra. Então, a boa lógica, ela vai dizer isso. Não precisamos de autorizações de estruturas religiosas para que esse fato aconteça. A comunicabilidade dos espíritos é um fato, é uma realidade, é da natureza. É preciso entender isso. É o mesmo que nós queremos
criar proibições para a aplicabilidade da lei da gravidade. A gravidade é uma lei da natureza. Não há como proibi-la. Pode até tentar se proibi-la no papel, mas não vai conseguir, porque ela continuará existindo e aplicando, ou sendo aplicada. Então, é um fato isso. O próprio ato de escrever uma lei proibindo a lei da gravidade só é possível porque existe a gravidade permitindo que a caneta fique sobre o papel. Então, a mediunidade é a mesma coisa. A comunicabilidade dos espíritos encaixa-se no mesmo rol de raciocínio. É uma realidade, é um fato. Por quê? É a comunicação entre dois seres da mesma natureza, dois seres espirituais, com uma diferença de localização. Uns estamos no mundo material, outros estão no mundo espiritual. É muito simples, não tem que se criar debates. Pode-se haver um debate entre pessoas que são materialistas e espiritualistas, mas as pessoas que são espiritualistas, desculpe-me, as religiões, não deveriam enveredar nesse debate porque está se debatendo a aplicabilidade de um fato real. Só isso. Então, vêm muitas vezes estruturas teológicas, estruturas exegéticas, para estabelecer proibições naquilo que não é possível proibir, porque tem existência própria. Não foi algo criado pelo ser humano, é algo da existência natural. O fato de existirmos já confere à comunicabilidade dos espíritos um fato. Então, desculpe-me insistir nesse raciocínio, que é importante nós entendermos isso. Porque todas as discussões, elas são uma discussão puramente de ideias pessoais e não de fato real. Aqui o Ítalo coloca assim: você acredita que nos que se dizem canalizados? Ítalo, sinceramente eu não sei o que quer dizer canalizados, desculpe-me, né? Creio eu que é uma linguagem específica de um grupo de pensamentos, creio eu. Se por canalizado se entende encarnado, tudo bem, é um ajuste de palavras dentro de um grupo de estudos. Agora, se significa outra coisa, sinceramente eu não saberia lhe dizer, né? Essa questão de canalizados. É uma forma, obviamente, quando a gente fala canalizado, pressupõe-se em canos, né? Mas usa-se uma forma simbólica. Então, quando diz que algo está sendo conduzido, que algo está sendo levado, a gente diz está canalizado, ou seja, está seguindo um fluxo, né, um direcionamento. Então, creio que é mais uma palavra simbólica do que uma palavra que especifique elementos fáticos. Basicamente é isso, né? Aqui o Ítalo acrescenta: alguns desses canalizadores dizem que recepcionam espíritos como Jesus, São Francisco e outros irmãos. Ah, sim. Aqui você utiliza a palavra, então, canalizadores para o que a doutrina espírita chama de médiuns. Nós vamos falar sobre isso. Uma questão de palavras, né? Mas eu digo que é mais ligado a segmentos, a grupos de pensamentos, do que ao fato em si, né? Então, vamos conversar sobre isso justamente hoje aqui no nosso estudo. Bom, feitas essas considerações, eu chamaria do campo racional, vamos entender um pouco mais como a doutrina espírita analisa e apresenta essa ideia da comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. O primeiro ponto que precisamos entender é que a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, ela não é uma invenção espírita, não é uma criação da doutrina espírita. A mediunidade é da natureza.
A mediunidade sempre existiu. O que o Espiritismo fez, o que Kardec, juntamente com os espíritos, fizeram, foi um estudo sobre esse fenômeno natural que propôs-se o termo mediunidade para ele. É um estudo feito da mesma forma que Isaac Newton, não criou a gravidade, não inventou a gravidade, apenas estudou-a e percebeu as suas aplicações. A mesma coisa, ou da mesma forma, como disse, a doutrina espírita. Ela não inventou a mediunidade. Ela apenas não é reducionista, ela apenas estudou profundamente o fenômeno mediúnico. Estudou profundamente a comunicabilidade dos espíritos. E é por isso que a mediunidade ou a comunicabilidade dos espíritos faz parte dos princípios fundamentais do pensamento espírita. Desde que existe espírito e encarnação de espíritos, existe o fenômeno mediúnico. E nós temos o fenômeno mediúnico grafado em diversas culturas no planeta Terra. Grafado, o que eu digo, escrito sobre ele em diversas culturas. Temos o fato ocorrendo em diversos povos, em diversas épocas, numa linguagem assim mais filosófica, em priscas eras, já existia o fenômeno mediúnico. Então não é uma invenção. Muitos dizem, então só existe no meio espírita. Não. A faculdade mediúnica, ela não é do espírita. A faculdade mediúnica é característica no espírito. E todos somos espíritos. Então, a faculdade, a mediunidade, ela é uma característica universal e não apenas da doutrina espírita. Médiuns são quaisquer pessoas, independentemente de segmentos religiosos aos quais elas pertencem. Independentemente. É algo efetivamente universal. Nós já temos manifestada a mediunidade em diversos segmentos religiosos, com nomes diferentes, que sejam chamados de carismas, dons. São elementos do mundo espiritual associados a elementos do mundo material. Então, o primeiro aspecto que nós temos que deixar claro é que a mediunidade não é uma exclusividade dos espíritas. A mediunidade é universal. A mediunidade é característica do espírito encarnado. É esse o ponto. Então, pensemos, a doutrina espírita desenvolveu um estudo profundo sobre esse assunto. A doutrina espírita, ela descortinou o mundo espiritual. Se nós observarmos da questão 76 até a questão 613 do Livro dos Espíritos, nós temos não é nem uma fotografia, nós temos uma ressonância magnética do mundo espiritual. Da questão 76 à questão 613. Vejamos quantas questões tratando do mundo espiritual, tratando da relação entre os dois mundos, mundo espiritual e mundo material, tratando da chegada do espírito no mundo material, tratando do retorno do espírito ao mundo espiritual, tratando das relações entre os espíritos no mundo espiritual e no mundo material, e entre o mundo material e o mundo espiritual, tratando do processo evolutivo do princípio inteligente para o ser inteligente. Então há um rol, há uma gama, uma quantidade de questões no Livro dos Espíritos que estudam esse fenômeno, ou melhor, estudam a existência espiritual, descortinam, revelam o mundo espiritual. Da questão 76 à questão 613. E, além disso, Kardec escreve uma outra obra chamada O Livro dos Médiuns, que ele também chama Guia dos Médiuns e Evocadores, para tratar mais profundamente desse assunto.
para tratar mais profundamente da questão da mediunidade. Então, vejamos que há um estudo seguro, profundo, sério, metodologicamente estabelecido para o fenômeno mediúnico, para se entender o fenômeno mediúnico. E isso é importante. Isso confere à doutrina espírita a condição de poder conversar sobre a mediunidade. O mundo da mediunidade não é o mundo do acho, é o mundo do é, ou não é. Kardec faz esse estudo profundo. Por isso que eu gosto de dizer que o livro dos médiuns, ele é a passagem, ele é o elemento de transição entre o senso comum e o senso crítico em termos de assuntos da mediunidade. O livro dos médiuns, ele é o portal, né? Ele é o ponto de conexão que vai fazer com que façamos uma transposição, que nos coloquemos numa condição de sair do senso comum para o senso crítico. E, infelizmente, nós temos muito acho isso, acho aquilo, em termos de mundo espiritual. Nós temos muitos achismos em termos de mediunidade. E, infelizmente, no meio espírita, temos muitos palpiteiros da mediunidade que sequer leram o livro dos médiuns. Enveredam-se pelo campo do acho, enveredam-se pelo campo do mito, enveredam-se pelo campo do misticismo, criando um mito e uma mística para o assunto mediunidade e colocando os achos, porque não estudaram profundamente o livro dos médiuns. Não se dedicaram a um estudo profundo do livro dos médiuns. Então é preciso observar isso. A doutrina espírita não traz a mediunidade como elemento religioso, traz a mediunidade como elemento realista e traz a mediunidade como algo passível de estudo, de entendimento. E eu disse antes que a mediunidade pulula a história da humanidade. Vamos observar que nós a vemos em diversos povos. E vamos ficar aqui para o nosso estudo com o povo hebreu. Por que eu digo o povo hebreu? Porque a grande maioria do pensamento religioso atual advém de um processo ou de uma característica judaico-cristã aplicada ao pensamento hoje cristianismo. Haja vista o que temos na estrutura bíblica. Temos o Velho Testamento, que é eminentemente judeu, e temos o Novo Testamento, que é eminentemente cristão. Então, quando falamos num aspecto cristão, não há como dissociá-lo do elemento judaico. Se assim o fosse, a Bíblia não teria os dois testamentos. Então, para os cristãos, há o elemento velho testamentário, há o elemento neotestamentário, para os cristãos, visto que para os judeus só existe o testamento, o que nós chamamos de Velho Testamento, e óbvio, um conjunto outro de tradições e livros. Então aqui, do ponto de vista da religiosidade advinda do pensamento cristão, nós não nos apartamos do aspecto judaico, principalmente quando nos valemos das estruturas do Velho Testamento. Bom, aqui Luciano faz uma pergunta, eu vou abrir um parêntese, Luciano, porque é uma pergunta muito interessante. Você coloca como seria a comprovação universal do ensino espírita segundo Kardec. Sobre isso, Luciano, Kardec faz uma observação no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele faz, na introdução, uma explicação da metodologia que ele utilizou para trazer os elementos dos ensinos dos espíritos, que ele chamou de controle universal da manifestação dos espíritos, ou da comunicação dos espíritos, melhor dizendo. Está lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo.
que ele coloca então esse termo controle universal da comunicação dos espíritos. Porque Kardec ele era um pesquisador, um cientista, fazia parte da Academia de Ciências da França, e ele buscou um método científico. E o método científico seria aplicável à ideia da repetibilidade. Então ele fez algo da seguinte forma: ele fazia, conhecendo os médiuns diversos, porque Kardec não se valeu de um só. Tínhamos as meninas Baldin, por exemplo, duas crianças, para a época adolescentes, mas crianças, 11 anos de idade, 12. Tínhamos a Hermance Dufour, tínhamos Céline Jaffé e vários outros médiuns, Madame Plainé-Maison, vários outros médiuns que serviam de intermediários no processo. E Kardec, então, ele fazia o seguinte: ele isolava esses médiuns. Ele não permitia que entre eles ou entre elas, houvesse um conhecimento prévio das questões. Então ele fazia uma pergunta para uma das médiuns, fazia a mesma pergunta para outra médium, fazia uma outra mesma pergunta para outra médium, e assim fazia diversas vezes a mesma pergunta para médiuns diferentes, encaminhava correspondências para fora de Paris, para também levando as mesmas perguntas, e ele depois analisava as respostas. E fazia esse controle, as respostas semelhantes. Por exemplo, ele perguntou o que é Deus. Não perguntou para um médium, perguntou para vários. E eles não sabiam da pergunta. Não havia presença dos médiums simultânea. Então ele fazia pergunta, mandava correspondências fora para poder ver a mesma pergunta. E aí as respostas iam chegando e ele percebia que as respostas eram semelhantes. Eu não diria iguais no aspecto gráfico, mas semelhantes. Então ele percebeu que respostas semelhantes, com o mesmo conteúdo, dada por pessoas diferentes, em momentos diferentes, não poderia ser indução mental. Não poderia ser um processo de predisposição. Então ele foi criando esses métodos e foi então dando à codificação espírita esse caráter científico, dando uma certa universalidade nos ensinos dos espíritos. E aqui um outro dado: a época que Kardec teve conhecimento das mesas girantes lá na Europa, no Brasil também se desenvolviam esses estudos. No século XIX, no final da primeira metade do século XIX, nós tínhamos também no Brasil grupos que se reuniam para essas manifestações físicas. Então percebamos que não era um fenômeno localizado. O próprio início desses fenômenos lá no condado de Hydesville, em New York, no estado de New York, nós tivemos as manifestações. Então vejamos que elas pulularam toda a estrutura, digamos, geográfica ou geopolítica em termos de países no planeta. Então aí vemos toda essa manifestação universal. Voltando ao assunto, fechando parêntese, Kardec, então, a mediunidade, então, está presente em vários povos, e eu falava do povo hebreu. E aí nós podemos nos valer dos textos da própria Bíblia, por assim dizermos. Os textos velho-testamentários, neotestamentários. Observemos, por exemplo, uma estrutura proibitiva que aparece no livro Levítico e no livro Deuteronômio, lá do Velho Testamento. Nós temos, por exemplo, no livro Levítico, que significa leis, escrito em tese por Moisés, nós temos no Levítico, capítulo 19, uma proibição, dizendo: ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Está lá, capítulo 19, versículo 19, 20. Nós temos essa observação lá. Temos, melhor dizendo, essa proibição. Então, observemos bem. Há uma proibição. Dizer que não houve proibição lá no Velho Testamento para o contato, entre aspas, com os mortos, seríamos negar o texto que está escrito.
não é um texto inventado, não é uma interpolação, né? Mas um fato. Então, no Levítico, capítulo 19, lá, versículo 19 e 20, nós temos a proibição. Não se ache no meio de... Desculpe. Ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Se nós olharmos o capítulo 18, a partir do versículo 12, do Deuteronômio, que significa novas leis, deuteronomia, ou seja, novas normas, normas, então novas leis, nós veremos no capítulo 18, a partir do versículo 12, também uma proibição. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem quem se dê aos algoros, à magia, ao feiticismo, à evocação dos mortos. Virarei meu rosto, pois o Senhor abomina, pois o Senhor abomina tais práticas. Então, no Levítico 19, no Deuteronômio 18, que são livros do Velho Testamento, são livros que compõem aquilo que nós chamamos de Pentateuco mosaico, há proibições. Há proibições. Então, há sim proibições. Agora nós podemos desenvolver um seguinte raciocínio. Não se proíbe aquilo que não existe. Se a comunicabilidade não existisse, não haveria proibição. É muito simples isso. Só se proíbe aquilo que existe, o exercício de algo possível. Algo impossível não seria proibido. Como proibir algo que não se pode fazer, que não se consegue fazer? Então havia a comunicabilidade, tanto havia que houve a proibição. Não há dúvida quanto à proibição. Agora, a pergunta que se coloca é o que foi proibido? O que se proibiu? Se proibiu o quê? Se proibiu aquilo que era a comunicação ou se proibiu a forma em que ela se dava? E nós vamos perceber essa clareza quando olhamos, o Ítalo até colocou aqui, quando olhamos o livro Números, também escrito por Moisés, em tese. Lá no capítulo 11 do livro Números. Lá no capítulo 11 do livro Números, lá pelos versículos 21 à frente, nós veremos uma narrativa muito interessante. Uma narrativa que mostra o que foi proibido. Não se pode proibir o fato, mas se proibiu a forma. E o que nós encontramos nesse capítulo 11 do livro Números? Veja, Moisés, em tese, escreveu esses 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando observamos o Números, capítulo 11, nós vemos que a proibição dos dons proibidos, e aqui eu já coloco, a proibição dos dons, do exercício dos dons, não era só para a mediunidade, não era só para a comunicabilidade dos mortos, era também para a profecia. Veja, quem se deu aos algoros, a profecia, a magia, o feiticismo, a evocação. Então havia um rol de proibição, havia uma proibição, a proibição de um rol de situações. E lá nesse capítulo 11, nesse versículo 21, narra o fato em específico, 21 a 25, mas se nós observarmos o que acontecia, essa proibição ela não se aplicava a um grupo chamado anciãos, a um grupo dos 70 anciãos. A esse grupo era permitido o exercício dos dons proibidos. Por quê? Porque havia um momento de reunião desse grupo. E eles se reuniam, e na reunião, no grupo dos 70, havia a manifestação. A manifestação, o uso dos dons. Então a proibição não era generalizada. Havia uma exceção. E consta então nesse livro, Números, nesse capítulo 11, que nessa reunião em que profetizaram, exerceram os dons proibidos, terminada a reunião, saindo da tenda, chega para Moisés uma pessoa dizendo: eis que 2 pessoas que não fazem parte dos 70 estão usando os dons, estão profetizando usando os dons proibidos.
São eles Eudade e Medade. São nominadas essas duas pessoas. E com um detalhe, essas duas pessoas não faziam parte do grupo dos 70. Então a elas não era permitido, mas aos 70 sim. Então levam essa notícia a Moisés. Eis que dois que não fazem parte dos 70 estão usando os dons proibidos, profetizando. E aí Josué toma a palavra e diz, vamos proibi-los. E Moisés diz, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses dois fazem. Olha a frase de Moisés. Olhemos a resposta de Moisés. Deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como eles. Ou seja, quem nos dera se todos exercessem esses dons com a seriedade que esses dois exercem, com a utilidade que esses dois exercem. Então a proibição tirada do próprio livro de Moisés, a proibição não era para o exercício puro e simples dos dons. Era para a forma que eles exerciam esses dons, pela leviandade no trato com esses dons. Podemos dizer então que Moisés, em vez de uma proibição pura e simples, ele colocou um regramento. Um regramento porque o grupo dos 70 podia fazer uso dos dons. Eudade e Medade, que não faziam parte dos 70, podiam fazer uso dos dons. Então não houve uma proibição dos dons, houve uma regulação do exercício desses dons. Isso é importante percebermos. Uma regulação. Como também observamos no livro dos médiuns. Quando ali vemos as reuniões mediúnicas e Kardec as classificando das reuniões sérias às reuniões frívolas, as reuniões de pura e simples curiosidade, de frivolidades. Da mesma forma, há esse regramento feito por Kardec. Então, o que temos em Moisés, nos livros do Pentateuco, é um regramento, não uma proibição absoluta. Porque se fosse uma proibição absoluta, embora a proibição já denotasse a existência, mas se fosse a proibição absoluta, ninguém poderia exercer. No entanto, 70 anciãos podiam, e Eudade e Medade, que não faziam parte do grupo dos 70, também podiam. E vejamos a frase de Moisés, quem nos dera se todos fizessem como fazem esses dois. E o que esses dois estavam fazendo? O exercício sério dos dons proibidos, entre aspas, por Moisés. Então nós chamamos isso de regramento. Um primeiro regramento. E se nós seguirmos na estrutura velho-testamentária, nós veremos ainda uma passagem, uma fala muito interessante que dá um caráter de universalidade aos dons mediúnicos, aos dons do Espírito, que vemos lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2 do livro do profeta Joel. O que nós temos ali no profeta Joel? No capítulo 2 nós temos uma profecia de Joel. Ele diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Esses três elementos trazidos na profecia de Joel, terão sonhos, visão e profetizarão, vejam, são dons do campo da mediunidade. Então percebamos que o profeta Joel, ele estabelece uma universalidade para esses dons. Diferente do regramento trazido por Moisés, ali coloca-se o caráter universal. Porque Joel não está falando do exercício, da finalidade do exercício. Joel está falando da existência do fato. E ele deixa claro, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, não haverá exclusividade.
Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Então vejamos como o profeta Joel deixa claro esse aspecto da universalidade dos dons. Se nós olharmos o livro de Samuel, nós veremos um fato passado com Saul, quando o rei Saul, quando vemos os livros, né, dos reis, por exemplo, Samuel, nós veremos que Saul procura uma pitonisa. O que é uma pitonisa? Mulheres de espírito piton. O que é a pitonisa? Uma profetisa. Alguém que possa profetizar, alguém que possa conversar com o mundo, entre aspas, dos mortos. A pitonisa de Endor. E ali nós vemos a passagem em que Saul procura a pitonisa de Endor e pede a ela para trazer o espírito Samuel, para evocar o espírito Samuel. E a pitonisa de Endor se recusa porque ela reconhece o rei Saul e diz, mas isso é proibido, ou seja, eu não posso exercer. E ele então dá a ordem a ela para que assim o faça. E ela então evoca o espírito Samuel. E o espírito Samuel apresenta-se, e apresenta-se advertindo Saul. Não advertindo Saul porque o evocou, advertindo Saul pelo motivo, ou em razão do motivo pelo qual ele foi evocado. Porque Saul evoca o espírito Samuel para perguntar a ele sobre o resultado da batalha que Saul teria no dia seguinte, perguntando se ele venceria a batalha. E Samuel, então, chama a atenção para Saul, chama a atenção de Saul, dizendo que aquele motivo não era o motivo para se chamar alguém que estava no mundo dos mortos, entre aspas. Ou seja, Samuel não advertiu Saul pela evocação, mas advertiu pelo motivo da evocação. Então percebamos que no Velho Testamento, assim, en passant, nós temos 3 estruturas mostrando que o fato, a mediunidade existe, que é um fato e não uma invenção. É preciso que entendamos isso, que percebamos isso. E ali no Velho Testamento, onde muitos buscam os elementos proibitivos para o exercício, quando na verdade deveriam se observar os regramentos estabelecidos e não proibições absolutas. Um parêntese, né? O Flávio fez uma pergunta lá atrás dizendo se é verdade que Chico foi estudado pela NASA. Desconheço tal informação, Flávio. Vejo isso mais do campo mítico. Eu não vi ninguém, não vi a NASA fazer nenhum estudo, não vi nenhuma literatura, nenhum explicando isso. Que a NASA fez um estudo. Pode ter sido feitos e foram, né, feitos estudos sobre a mediunidade de Chico, mas não estudos formais feitos pela NASA. Eu vejo isso mais no campo do mito, das histórias, do que dos fatos. Uma outra observação feita pela Live Mascarenhas, desculpe. Ela diz, linda blusa. Isso aqui é uma blusa, né, para a turma do café, né? Ó, tudo passa, até o cafezinho. Eu e as minhas camisetas. Mas sigamos. Lívia, ela está corrigindo aqui, Lívia Mascarenhas. Então, essa camiseta é isso, Lívia. Voltando ao assunto, se nós continuarmos na história, se continuarmos nos textos bíblicos, nós veremos outros elementos. Vimos esses 3 do Velho Testamento e temos outras passagens lá do Velho Testamento que apresentam essas intervenções do mundo espiritual no mundo material. Diversas intervenções, diversas. No profeta Elias,
vemos lá no caso de Balaão, e assim temos vários outros fatos. Se olharmos o Novo Testamento, nós perceberemos também elementos que indicam a comunicabilidade dos espíritos. Se olharmos, por exemplo, o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós veremos o fenômeno da transfiguração. Por que eu trago o fenômeno da transfiguração? Por uma questão muito simples. A transfiguração narrada nesse capítulo 17 do Evangelho de Mateus não é só o fenômeno transfigurativo, que Kardec estuda esse fenômeno de transfiguração, que é um fenômeno anímico, né? Não precisa de uma força espiritual para que ele aconteça. O próprio ser, o próprio espírito desenvolve isso. Mas não é a transfiguração em si, é o conjunto da obra. Porque no momento em que Jesus se transfigura e mostra a sua excelsitude, ele é dito que ao lado dele aparecem duas pessoas, dois espíritos, Moisés e Elias. E essas aparições são de espíritos já, aspas, desencarnados. Ah, Simão, mas Elias não morreu porque consta que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. Tudo bem, é mais prático, mais lógico ele ter morrido do que ter ido para o céu com a carruagem de fogo. Porque eu fico pensando um céu de matéria quintessenciada onde caberia uma carruagem, onde ficaria uma pessoa corporificada. Mas tudo bem, deixemos que assim seja. Mas e o caso de Moisés? A narrativa lá da Torá, do Velho Testamento, mostra a morte de Moisés. Mostra que Moisés morreu. E se olharmos o livro de Enoque, que é visto como um apócrifo, mostra inclusive a disputa pelo corpo de Moisés. E diz o texto que Moisés foi enterrado aos pés do monte, e não indicado lugar para que não houvesse profanação. Então mostra claramente, Moisés morreu. E vem o fenômeno da transfiguração e aparece quem conversando com Jesus? Moisés e Elias. Moisés conversando com Jesus. Aqui nós temos um fato interessantíssimo. Moisés é aquele legislador que colocou a proibição da forma. Capítulo 19 de Levítico, capítulo 18 do Deuteronômio. E ele mesmo se apresenta depois de, aspas, morto. Então quer dizer que Moisés foi o primeiro a desrespeitar a sua norma? Quer dizer que Jesus desrespeitou a norma? E aí lembramos de uma outra frase de Jesus, quando ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Quer dizer que as pessoas não cumpriam a lei da forma correta, da forma verdadeira. E se Jesus ali conversa com Moisés, aspas, já morto Moisés, quer dizer que a lei não estava sendo cumprida? Ou quer dizer que a forma que as pessoas interpretavam a lei não era correta? Que podia sim haver a comunicação entre os dois planos, desde que com respeito, desde que com utilidade. E o próprio Moisés, que deveria ser então o primeiro a cumprir a sua regra, a descumpre, ele se apresentando depois de morto. E foram aparições tão claras de tangibilidade absoluta que os apóstolos estavam ali com Jesus, João, Tiago e Pedro, disseram, que bom estarmos aqui, pois poderemos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E quando Pedro observa e levanta os olhos, não estão mais Elias e Moisés? Veja, uma aparição puramente espiritual. Então nós temos ali, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, a narrativa de um fato efetivo, praticado por Jesus e pelo próprio legislador Moisés e Elias. Aqui a Carlinhos coloca, não, desculpe, Lúcia, ela diz, seriam alegorias? Lúcia, é um fato do qual nós podemos tirar simbolismo também.
Porque se olharmos uma outra fala de Jesus, quando é perguntado a ele sobre os mandamentos, qual é o maior dos mandamentos, e Jesus responde, nesse caso foi ele que respondeu, não é a mesma passagem em que ele pede para que o homem fale os mandamentos, essa ele mesmo responde. Ele diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou resumindo aqui, né, amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele arremata dizendo, desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, ou seja, o mandamento amar, ele diz, desses dois mandamentos, resumem a lei e os profetas. Veja, ele quis dizer, olha, o amor resume a lei e os profetas. Quem era a lei? Moisés. E os profetas? Qual é chamado o maior dos profetas? Elias. Elias era tido como o maior dos profetas. E Moisés simbolizava a lei, porque ele que, em tese, escreveu Levítico e Deuteronômio. Então temos ali a lei em Moisés e os profetas em Elias. E como o amor é a lei única da qual depende a lei e os profetas, estava Jesus. Então Jesus ali simboliza o amor, Moisés simboliza a lei e Elias simboliza os profetas. Como que demonstrando aquilo que ele havia falado, do mandamento amar depende a lei e os profetas. E ele no centro, Jesus, que é o símbolo do amor. Então sim, a passagem traz também um simbolismo, mas a passagem é real. Real. Aqui a pessoa diz, a Vanessa pondera, né? Nesse caso da transfiguração, os três apóstolos precisariam do ar e ectoplasma? Não necessariamente. Eu sugiro que leia lá sobre transfiguração, bicorporeidade, que Kardec trabalha, tanto no Livro dos Médiuns como na Gênese. É um fenômeno da própria natureza da pessoa, do espírito. É um fenômeno anímico. Ele não é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Ele é anímico. A manifestação espiritual, o grau de tangibilidade não significa materialização. Se houvesse materialização, haveria a presença ectoplásmica. Não havendo a transfiguração, pura e simples, a capacidade de evidência daqueles que estão observando. Resumidamente, só para não ficar sem resposta, Vanessa, mas resumidamente é isso. Sigamos. Então nós temos ali a transfiguração. Se nós observarmos um pouco mais, nós veremos no Ato dos Apóstolos, sem contar aqueles momentos que Jesus expulsava espíritos malignos e tudo mais. Mas, apenas relatando uma das passagens, temos várias outras com a fenomenologia, nós temos também ali no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, eu estou pegando uma passagem dos Evangelhos, uma do Atos, vou pegar uma das cartas, para a gente perceber isso. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós veremos que há um fato. E o texto muito interessante, eu até quase decorei esse texto, diz assim, em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. Fenômeno psicométrico. Eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar um espírito maligno, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, dizemos, saia desse homem. E o espírito maligno, virando-se para os dois, disse, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre os dois, agrediram-nos e eles nos fugiram. Vejamos essa passagem do capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. É uma autêntica reunião mediúnica frívola, reunião mediúnica desprovida de autoridade. Veja a resposta que o Espírito... Há um diálogo entre os 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, com um espírito maligno. E eles se valendo de uma autoridade que não tinham, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Dizemos, saia desse homem. E o espírito vira-se para eles e diz, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? Então vemos ali uma típica passagem. Se olharmos o discurso de Pedro no capítulo 2,
do Atos dos Apóstolos também, nós veremos o discurso ali no fenômeno do Pentecostes, nós veremos Pedro fazendo um belíssimo discurso que diz lá que converteu milhares de pessoas, e nesse discurso, narrado lá no Atos dos Apóstolos, Pedro traz a frase de Joel de volta. Acho que é capítulo 3, capítulo 3. Agora, ou 2 ou 3, me fugiu aqui. Mas vejam, traz a frase de Joel de volta. Pedro dizendo: naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Então, mais uma vez, lá no Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Pedro traz a fala de Joel. Então, muitos dizem: não, essa fala é de Pedro. Sim, Pedro também falou, mas ele falou repetindo a profecia de Joel, ou seja, ele leu o texto de Joel, ele recitou o texto de Joel. Então, temos ali duas passagens. Se olharmos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós teremos ali um tratado de mediunidade. Nós teremos ali um rol de apresentação das faculdades mediúnicas. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 12 da sua carta primeira aos Coríntios, ele diz: há diversidade de dons, mas um só é o Senhor. Ou seja, todos eles provêm do Senhor. Em outras palavras, são naturais, são dons naturais. Ele diz: a uns pelo Espírito é dado o dom da profecia. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de falar em línguas. A outro, ainda pelo Espírito, o dom de entender as línguas. A outros, pelo mesmo Espírito também, até meio pleonástico, ele diz: o dom de ver os Espíritos, de discernir os Espíritos. Então vejam como Paulo está colocando ali um rol de dons espirituais. E ele traz um regramento. Ele traz um segundo regramento depois de Moisés. Moisés traz esse primeiro e traz um segundo. Quando ele diz lá nesse capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: portanto, veja a partícula conclusiva que ele utiliza, depois de narrar os dons, especificar que todos vêm de uma origem só, vários são os dons, mas um só é o Senhor. Depois dele especificar tudo isso, ele traz uma partícula conclusiva dizendo: portanto, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. O que ali está trazendo Paulo? Um regramento falando que o exercício da mediunidade tem que ter uma finalidade útil. Pura e simplesmente, uma finalidade útil. Não é para leviandade, não é para brincadeiras, não é para curiosidade. Saciar curiosidades. Não. Tem que haver uma finalidade útil. E é isso que está ali na carta paulina. Então, vejamos quantos elementos nós temos na estrutura judaico-cristã que nos mostram esse aspecto da comunicabilidade dos espíritos. Eu insisti em ficar no texto. Podem ter dito assim: Simão, mas por que você não fala da visão espírita? Porque eu estou tentando mostrar que a comunicabilidade dos espíritos não é uma invenção da doutrina espírita. Não é algo criado pela doutrina espírita. Foi plenamente estudado, mas não foi criado pela doutrina espírita. Então, é importante percebermos esse conjunto da obra. Para aí sim nós percebemos o aprofundamento, o estudo profundo que a doutrina espírita fez sobre esse assunto. Já claro fica que ele é tratado, está salpicado no texto velho e neotestamentários. E o que a doutrina espírita então fala disso? Nós temos o livro dos médiuns, como eu disse, temos o livro dos espíritos, que é da questão 76 à questão 613, que vai tratando do mundo espiritual, da relação mundo material, mundo espiritual. Mas temos também o livro dos médiuns, que aprofunda nesse aspecto. E Kardec nos fala que a mediunidade é a faculdade de perceber os espíritos.
Lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, antes de chegar nisso, Augusto Felipe faz uma pergunta aqui. Vou abrir um parênteses, Augusto, não tem muito com o tema, mas eu gosto, à medida que eu enxergo a pergunta aqui, eu gosto de responder. Gostaria de saber se o Espiritismo apoia a existência de uma sociedade aristocrática. No sentido pejorativo que se dá a palavra aristocracia, não. A doutrina espírita não apoia uma sociedade aristocrática nesse sentido que dá a palavra que se dá a palavra aristocracia. A doutrina espírita prega por uma sociedade harmoniosa. Por isso temos lá, a partir da questão 614 do Livro dos Espíritos, até a questão 919 do Livro dos Espíritos. Então vejam, da questão 614 à questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. As leis morais são leis comportamentais. Essas leis indicam o tipo de sociedade, a existência da sociedade preconizada pelo pensamento espírita. Uma sociedade que tem a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da destruição, a lei de conservação, a lei da reprodução, a lei de amor, justiça e caridade. Então, essas leis morais são as leis naturais trazidas, propostas aos espíritos e, digamos que, corroboradas por eles. Então, o pensamento espírita, ele pugna por uma sociedade harmoniosa, horizontalizada, não verticalizada, uma sociedade que tem na fraternidade, no amor, na respeitabilidade, os elementos constitutivos para o comportamento do ser humano. Então essa é a ideia. Então eu sugiro que faça a leitura dessas questões, da questão 614 à questão 919 do Livro dos Espíritos, que dá para se ter uma ideia do que é o pensamento espírita, do que se seria chamado, que poderíamos chamar de pensamento social espírita. Até sugiro a uma outra obra, uma obra escrita por um professor lá do Paraná, o professor Ney Lobo, chama-se Filosofia Social Espírita. É muito interessante a obra, uma obra didática, bem esquemática, né, que eu sugiro a leitura. Chama-se Filosofia Social Espírita, do professor Ney Lobo. Aliás, ele tem uma outra obra, em 4 volumes, se não me engano, que é Filosofia Espírita da Educação. Filosofia Espírita da Educação, 4 volumes. E ele tem a outra obra chamada Filosofia Social Espírita, que é 1 volume só, em que ele trata desse assunto que o Augustus muito bem trouxe aqui para nós, da ideia social espírita. Sugiro a leitura das questões 614 a 919 do Livro dos Espíritos, o livro Filosofia Social Espírita e, óbvio, o livro do Evangelho, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que traz elementos práticos, vivenciais, justamente desdobrando o conteúdo das leis morais. Então fica aqui a sugestão em resposta a Augusto, fecha o parágrafo. Voltemos ao assunto mediunidade, e ali então nós temos no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, logo no primeiro parágrafo, Kardec nos trazendo uma definição para a estrutura, para a palavra, para o médium. Então ele diz lá nesse parágrafo, logo inicial do capítulo 14, ele diz, ele apresenta uma definição em dois grupos, né? Ele traz uma definição generalista, que nós podemos chamar lato sensu, e uma definição mais especificada, ou mais estrito sensu, melhor dizendo. Então ele diz lá assim, todo aquele, em outras palavras, todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é por conseguinte médium. Pode-se dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Então vejamos essa primeira parte. Ele diz, todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é por conseguinte médium. Está aqui Kardec a nos dizer a nos mostrar o aspecto generalista de
de mediunidade. Por quê? A mediunidade ela é um elemento característico da existência espiritual e que se manifesta quando encarnado. Então ali ele diz que todos nós, por sermos espíritos, temos a potencialidade mediúnica. Por isso ele diz que todos podem se dizer mais ou menos médium. E ali vejamos que ele não gradua, ele não coloca uma gradação. Ele coloca ali todo aquele que sente em grau qualquer. Não interessa se é uma sensação ou uma percepção tangível. Só que na sequência do parágrafo, Kardec dá uma segunda definição, agora já de especificidade. Ele começa a frase com uma conjunção adversativa. Depois de dizer, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium, ele acrescenta, todavia, quer dizer, porém, contudo, mais, entretanto, todavia, tal designação, qual seja, médium, todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja faculdade é percebida, é claramente percebida, passível de demonstrações. Aqui ele já faz uma outra observação, ele já faz uma outra definição. Ele fala, olha para minha conta, né? A palavra médium deveria ser aplicada em caráter específico, não em caráter geral. Médium seria então aquele cuja percepção se dá de maneira ostensiva. E ele acrescenta, passível de demonstração. Algo que possa se perceber como a faculdade ali clara. E ele vai agora explicar o que diferencia aquele generalista da especificidade, né, do especialista, entre aspas. Vejam, ele vai acrescentar a frase. Depois que ele diz passivo de demonstração, ele coloca o que depende de um organismo predisposto. O que depende de um organismo predisposto. Quando Kardec diz isso, o que ele está falando? Que depende da formação biológica. Depende de um projeto, de um programa reencarnatório que permita, pelo corpo físico, permita ao espírito encarnado interiorizar o pensamento dos espíritos de maneira ostensiva e exteriorizar esse mesmo pensamento de maneira ostensiva. Por isso Kardec faz as duas definições. Eu até vou pedir licença, eu vou levantar aqui, pegar o livro dos médiuns aqui, que eu faço aqui minha live no meio da estante aqui. Então deixa eu só pegar, me peço licença para essa aparente desconsideração. Eu só vou pegar o livro dos médiuns aqui para fazer uma leitura mais... uma leitura específica, né? Vamos pegar aqui o capítulo 14. Deixa eu ver onde é que ele está. Capítulo 15, capítulo 14. Cadê aqui? Laboratório do Mundo Invisível 13, 11, capítulo 13, 14, achei. Vamos lá. É o item 159. Eu vou ler ipsis verbis para facilitar esse entendimento. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Veja a definição genérica. E aí, no item, na sequência, ele diz, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Em outras traduções diz, o que depende de um organismo predisposto. Então vejamos que aqui Kardec deixa muito clara essa definição de médium ou de mediunidade nesse sentido de uma
conjuminação da presença espiritual com a disposição do organismo, com a disposição do próprio organismo físico. Isso, quando formos falar sobre reencarnação, eu posso voltar a esse assunto e falar um pouco dessa questão da predisposição orgânica. Depois, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226, é feita uma pergunta aos espíritos dizendo: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Eles respondem: não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Ou seja, uma outra fala de Kardec mostrando que a faculdade depende da constituição orgânica. Livro dos Médiuns, item 226. E eu vejo um monte de gente, de espíritas, falando: não, mediunidade tem nada a ver com reencarnação, mediunidade nada tem a ver com a formação orgânica, contrariando o que Kardec diz aqui no item 226. Por isso disse no início, o Livro dos Médiuns nos tira do senso comum para o senso crítico. E volto a dizer aqui, ele dá um subtítulo ao livro, né? Veja, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns Evocadores. Depois diz assim, ó: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática da mediunidade, do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Aqui fala de Kardec. Então, como falar de mediunidade pela ótica espírita sem o conhecimento pleno desse estudo feito? Por isso ele diz aqui, é uma continuidade do Livro dos Espíritos, ou seja, é um desdobramento daquilo que está entre as questões 76 e 613 do Livro dos Espíritos. Então, veja, o médium é esse. A mediunidade, então, radica-se no organismo. E pela mediunidade é que os espíritos trouxeram essas informações do mundo espiritual. Então isso explica por que nem todo mundo é médium, porque nem todo mundo tem um organismo predisposto, uma organização já ajustada para esse fim, para que possa, porque o corpo físico ele obnubila a percepção espiritual. Então, há condições no processo encarnatório de formar uma estrutura orgânica que permita, que favoreça ao espírito encarnado interiorizar o pensamento dos espíritos desencarnados e exteriorizá-lo. Ou exteriorizá-los, os pensamentos. Então essa é a característica, por isso alguns são médiuns, outros não, no sentido estrito que Kardec nos coloca no item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Então percebamos isso. E para tratarmos uma outra definição pelo prisma emanuelino, ou seja, pela ótica de Emmanuel, nós temos uma outra definição muito interessante, constante na questão 382 do livro O Consolador. Questão 382. Por que eu trago essa questão, essa definição de Emmanuel? Primeiro pela pergunta, segundo pela resposta e terceiro pela vinculação que Emmanuel faz na resposta dele ao livro de Joel, à profecia de Joel, à fala de Pedro. Por isso eu trago essa definição de Emmanuel sobre a mediunidade. A pergunta 382 do livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, perguntas feitas a Emmanuel e respondidas por ele. Então, muito interessante. E lá na questão 382 é feita a pergunta, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? Qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E aí Emmanuel responde: a mediunidade seria aquela luz prometida pelo Divino Mestre. A mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra.
Esse é o primeiro parágrafo da definição. A mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Nessa resposta, Emmanuel nos traz a profecia de Joel, derramarei meu espírito sobre toda a carne, nos fala o que é, nos fala a temporalidade, porque na fala de Joel está, naqueles dias derramarei. Então, quando Emmanuel diz que seria derramada sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra, aos tempos do Consolador, ele está dando o sentido para o pronome naqueles. Naqueles dias. Qual é a temporalidade do naqueles? Quando da presença do Consolador atualmente em curso na Terra. Ou seja, a mediunidade ficaria muito evidente. E foi o que aconteceu. Andrew Jackson Davis, fenômeno de Hydesville, as mesas girantes e assim vai. E ele acrescenta uma outra coisa, que aquela profecia de Joel, porque diz derramarei, lógico, não era Joel que derramaria, o verbo derramar está lá na primeira pessoa no futuro do pretérito. Veja, derramarei meu espírito, então não era Joel que derramaria, alguém estava falando por Joel. Naqueles dias derramarei meu espírito. E aí vem Emmanuel e fala que a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne. Emmanuel acrescenta que aquele derramarei era o pensamento do próprio Cristo a Joel. Derramarei, como quer dizer, olha, deixa comigo, né? vai ser assim. Olha que beleza essa definição. Ela nos obriga, no bom sentido, a ir lá no profeta Joel, a ir lá no capítulo 2, versículo 2 do livro de Joel, a ir lá no capítulo 2 ou 3, eu sempre me confundo, do Atos dos Apóstolos, e perceber a consonância dessa definição. E no segundo parágrafo, Emmanuel acrescenta. Ele diz: se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa mais interessante isso. É uma oportunidade de redenção, ou seja, o exercício seguro, equilibrado, sério, de utilidade da mediunidade permite ao médium também redimir-se do seu próprio passado. E ainda sobre esse assunto, Emmanuel, o Espírito, no capítulo 11 do livro Emmanuel, é um livro antigamente capa verde, hoje é capa vermelha, chama-se Emmanuel o livro, e obviamente escrito por Emmanuel. E lá no capítulo 11 nós temos um título que é uma pergunta: quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel responde ali, né? Ele diz: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Aí nós entendemos por que tem o caráter redentor que Emmanuel coloca na resposta à pergunta 382 do livro O Consolador. Quando olhamos o capítulo 11 do livro Emmanuel. Então vejamos que a mediunidade é uma oportunidade. E, por fim, não vamos esgotar, óbvio, o assunto mediunidade em 1 hora e pouquinho de estudos. Depois nós temos uma outra fala de Kardec, dentro daquela ideia dos regramentos, Moisés, Paulo, nós temos uma outra característica, uma fala de Kardec, que está no capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 26, cujo título do capítulo é Dai de graça o que de graça recebestes. Lá no capítulo 26, ele diz assim, na verdade, é uma frase que Kardec escreve, que é uma paráfrase de uma outra frase, de um ditado brocado latino. Há um ditado latino que diz:
Sancta sunt tacitunda santis. O que significa sancta sunt tacitunda santis? Significa coisas santas devem ser tratadas com santidade. Esse é o ditado latino. E lá no capítulo 26, Kardec faz uma paráfrase. Ele diz, a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente. Ou seja, a mediunidade é uma coisa séria que deve ser tratada com seriedade. E é esse o caráter que precisamos dar à manifestação mediúnica. Nós não podemos nos enveredar para o achismo e o senso comum. É preciso que analisemos e estudemos. É preciso que o livro dos médiuns seja estudado, não somente lido, seja estudado. Seja escrito nele, rabiscado, marca-texto. Isso é estudar. E depois sim, as outras obras. Não adianta queremos ir ao telhado, chegarmos a fazer o telhado sem construir a base. Nós temos excelentes obras que tratam da mediunidade, mas são telhados. A base e a parede é o livro dos médiuns. Até para que avaliemos as obras escritas. Então, observemos a comunicabilidade como algo real, possível e que precisa ser tratado ou tratada com seriedade, ou esse algo tratado com seriedade. Então, são esses os pontos que eu salpiquei aqui hoje. Lógico, muitas outras coisas temos para falar sobre mediunidade, mas o foco da nossa conversa era mostrar esse aspecto da generalidade do fenômeno e não da exclusividade espírita do fenômeno. Mas nós podemos, numa outra oportunidade, falar exclusivamente sobre mediunidade, em que podemos falar sobre o médium, o desenvolvimento do médium, os caracteres que precisam ser trabalhados, intelectual, técnico, moral, das reuniões mediúnicas, o como se deve e como não se deve ocorrer nas reuniões mediúnicas. E por fim eu vi uma pergunta aqui, agora não me lembro de quem, perguntando sobre a palavra evocação. O Décio Norberto está colocando aqui, no título do livro dos médiuns está escrito a palavra evocação. Como podemos entender esse ponto sobre evocação? Veja, em termos gerais, o pensamento já é evocador, ele já evoca. Quando numa reunião nós estamos presentes, reunião mediúnica, ali estamos predispostos a receber os espíritos. Então há um campo mental evocativo. Quando Kardec coloca a palavra evocação, já não é uma generalidade, porque há que se entender que ele estava escrevendo o livro no período em que ele estava estudando a doutrina espírita, estudando o pensamento dos espíritos, codificando, palavra que o movimento espírita criou. Codificação, Kardec nunca usou essa palavra. É o movimento espírita que colocou e muito bem aplicada, por sinal. Quando Kardec desenvolvia esse processo de codificação. E aí, veja, ele evocava, porque ele fazia testes. Ele recebia as comunicações espontâneas e as comunicações advindas de evocações. Então ali ele fala das evocações, inclusive num item específico do livro dos médiuns ele fala sobre as evocações. O que nós vemos hoje na prática é a desnecessariedade do processo evocativo pela manifestação espontânea, porque para a evocação, Kardec lá sugere alguns elementos que vão ser bem observados, bem entendidos, para que não caiamos em armadilhas por mistificações das comunicações, por meio de falsos espíritos que envergam, espíritos verdadeiros, mas que usam nomes apropriados de outros, que são falsos personagens. Então é muito comum, dada a frivolidade, a falta de seriedade de algumas reuniões mediúnicas, é comum que espíritos evocados possam se manifestar sem que sejam eles. Até há uma frase de um espírito dizendo, evocai uma pedra e ela falará, porque não faltam espíritos zombeteiros para isso. Então, por isso é que não se trabalha muito o aspecto evocativo no dia a dia das reuniões. Mas Kardec o trabalhou, obviamente, precisava desenvolver o estudo, e não há uma proibição. Há uma observação feita por Emmanuel, que ele diz que ele não é daqueles que sugerem a evocação. Ele diz isso como uma posição pessoal dele, que é respeitável, óbvio, e com certeza pelo motivo, talvez, aqui já é
uma interpretação minha, então não tem valor nenhum, mas talvez pelo despreparo dos próprios médiuns, dos próprios grupos mediúnicos que não entenderam bem a forma que deveriam se comportar e se preparar para as reuniões evocativas. Aqui já é uma interpretação minha, então não tem valor nenhum, senão o valor de uma reles opinião, tá certo? É isso. Agradeço a vocês por ter estado comigo aqui nesse bate-papo, nesse nosso quarto encontro, e ficamos para o quinto encontro, que falaremos, no nosso próximo encontro, falaremos sobre um outro princípio fundamental do pensamento espírita, que é a reencarnação, ou pluralidade das existências. Falaremos sobre isso no próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, mais uma vez agradecendo pela nossa forma, mania, nosso jeito mineiro de agradecer. Deus lhes pague pela paciência e pela presença de vocês. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos nós.